Naquele tempo passou Yahushua pelas searas, em um sábado. Então os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Lembre-se que sábado aqui é o arrebatamento. O arrebatamento aconteceu e vocês ficaram no sábado. Então os discípulos, representados como vocês, ficaram no arrebatamento, que é o sábado. E no sábado não se podia fazer trabalho. Mas o que os discípulos veio fazer? Eles veio comer. E comer o quê? A palavra do Eterno. Que no caso são vocês vieram para o canal. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Então os demônios vão estar gritando lá fora de que vocês não são merecedores de darem a vida, não são merecedores de estarem nesse canal. Eles vão declarar os seus pecados, falar as coisas mais absurdas e íntimas de que vocês já fizeram de errado e vão ficar gritando lá fora para fazer vocês desistirem. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa do Eterno, e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Então, basicamente, está falando o quê, né? De que nesse dia do sábado, o Eterno deixou preparado esse canal para vocês. Que antes, esse canal era, não esse no caso do azeite na lâmpada, mas o Espírito Santo. Esse canal era só para quem realmente queria o Eterno e para o arrebatamento. Aí ele foi lá e preparou esse outro canal para quem vai ficar no arrebatamento, que é uma coisa lícita que vocês podem fazer. Esse canal é para vocês. Não é para os demônios, é para você mesmo que está ouvindo. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então vocês vão ficar sem culpa através do canal, desde que vocês obedeçam tudo o que está sendo dito aqui. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Ou seja, ele está falando que nesse canal está maior do que o que está lá fora. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Então, basicamente, ele está falando aqui, né, que se vocês soubessem o que significa obedecer e não sacrificar à toa, vocês não estariam sendo condenados, porque vocês são inocentes. Não era para você estar no arrebatamento, mas por causa dos demônios acabaram ficando, porque eles te conduziram a ficar no arrebatamento. Na hora de obedecer a palavra, vem o demônio e te atrapalhava, e você acabou ficando por causa deles. Mas se fosse obediente, você que era inocente não teria ficado. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então tá falando aqui, né? Que o Eterno é dono até dessa situação que está acontecendo com a sua vida. Mas você tem que se lembrar, né, que ele só pode te ajudar se você quiser ajuda. Como é que o Eterno vai ajudar alguém que diz que não precisa de ajuda? Como é que ele vai te salvar se você está dizendo para ele que não precisa ser salvo? Então você tem que colocar em você o querer. A salvação começa de dentro de você, aceitando para sair aqui fora. Se você ouvir tudo isso e você não aceitar, não tem como ser salvo. Mas se você aceitar, aí a salvação começa a fluir dentro de você. O querer começa a aparecer, a vontade começa a vir, até que chega um ponto que o Eterno toma controle de você e você é conduzido lá para fora para dar a vida. E como o Eterno está conduzindo o seu corpo, você não vai abrir a boca para falar o que não é permitido. E se você não abre a boca para falar o que não é permitido, você suporta a tortura, você vai para dentro do jogo e dentro do jogo o Eterno te dá o entendimento do que você precisa fazer lá dentro. Independente do jogo que você se encontre, o Eterno sempre vai te dar a saída. E se você sempre obedecer a saída que o Eterno te dá, porque está escrito, né? Não vem tentação para o homem senão humana, mas fiel é o Eterno que dá um jeito do homem se escapar dessa tentação. Então você vê que em todos esses meios aí, da tortura ou do jogo, o Eterno sempre te dá um jeito de sair dela. E se você obedecer todas essas coisas, o Eterno vai te levar para o céu. Uma coisa simples de se entender. Obediência. E partindo dali chegou a sinagoga deles. Você vê aqui que ele fala deles, né? Então essa congregação nunca foi do Eterno. Por que você insistia indo lá? E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: É lícito curar nos sábados? Então basicamente você vê aqui que esses homens da congregação, de quando você fazia parte lá, eles sempre levavam alguma coisa para te acusar, para você continuar lá dentro. Falavam que se você saísse de lá de dentro você ia esfriar. Falavam que a salvação era só dentro dessa congregação. Falava que só o homem do púlpito entendia a palavra. Falava um monte de coisa que te conduzia a ficar lá dentro. Mas como você era uma pessoa inocente, não lia as escrituras, acabou ficando no arrebatamento por falta de cuidado, descuido. E bem que o Eterno deve ter te avisado várias vezes, vai vir aí na memória aí várias vezes que o Eterno falou para você sair de lá, e você ignorou. Sonhos, visões, entendimentos e por aí vai.
E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então o que ele está falando, né? Se uma ovelha ou um homem cair numa cova, né? O Eterno vai lançar mão dentro desse buraco para te livrar da condenação. Então o Eterno já está preparando essa mão dele para quando você ficar no arrebatamento, ele te jogue nesse canal. E quando você passar por todo esse processo de aprendizado e entendimento, vai chegar uma hora que você vai conseguir dar vida, passar pelo jogo, e o Eterno vai pegar sua mão poderosa, vai enfiar nesse mundo podre aqui e vai tirar você de lá de dentro. E você vai sair como uma nova criatura. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ela a estendeu e ficou sã como a outra. Veja, o Eterno falou aqui: Estende a sua mão. O homem obedeceu e automaticamente ele foi curado. O Espírito Santo está falando nesse canal aqui para vocês obedecer. Se vocês obedecer, automaticamente vocês serão salvos. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Então você vê aqui que os demônios estão fazendo conselho lá fora de como vão te conduzir para a condenação. Mas lembre-se, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se a Ruxa venceu esse mundo, vocês também podem vencer. Porque do mesmo jeito que a Ruxa estava se preparando, vocês também estão. Vocês são verdadeiramente discípulos de Arruxa. E a Ruxa, sabendo isto, retirou-se dali. E acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos. Então você vê que aonde a palavra ia, os homens iam atrás. E a palavra sabia que os demônios queriam te matar e te conduziu para um lugar mais seguro, para que por ali te ensinasse o que você precisava fazer. E depois a salvação viesse aos teus ouvidos, e logo depois você obedecesse para ser salvo. Então você vê que todas as coisas já estão sendo escritas antes mesmo de que acontecesse. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem. Essa parte aqui ele está falando para os anjos protegerem todo o possível esse homem para que ele não seja morto antes do tempo. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Então aqui está falando que o Eterno te escolheu, que você é amado, e que ele colocou sobre você a palavra dele, para anunciar juízo nesses demônios aí, para eles verem que você não estaria à toa, que a sua salvação é garantida, de que não importa o que os demônios façam, você vai estar salvo. Porque se os demônios verem na tua cara toda a confiança que você tem na palavra, eles vão ficar sem graça, eles sabem que independente do que eles façam, não tem como tirar você da salvação. Mas agora se você esboça um medinho, uma preocupação, uma cara feia ali, os demônios vão sorrir na hora porque eles sabem que tem uma chance. E se você acha que eles vão desperdiçar essa chance, engano seu, eles vão aproveitar e com muita felicidade. Eles vão fazer a tortura rindo, porque eles sabem que uma hora você pode acabar cedendo. Mas agora se você chegar lá com uma cara fechada, chegar lá com o entendimento certo de dar vida, chegar lá já falando um monte de promessa e não dando nem atenção para os demônios, eles vão ficar sem graça, porque eles sabem que independente do que eles façam, não vão conseguir tirar você da palavra. Então eles vão fazer uma tortura ali de qualquer jeito e acabou. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ou seja, a pessoa que está aí, né, depois do arrebatamento, ela não vai contender, ela não vai falar com os demônios, e os demônios nem sequer vão ouvir a sua voz. Por que elas não vão ouvir sua voz? Você não vai estar falando as promessas? Mas quem está falando ali as promessas não é as suas palavras, é a palavra do Eterno. Então eles não vão ouvir você falando, vão ouvir o Eterno falando através de você. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Ou seja, você só vai morrer quando toda a obra estiver cumprida. Ou, melhor dizendo, você nunca vai negar. Até toda a obra estiver cumprida, você vai estar lá firme e forte, como se nada tivesse acontecido. E no seu nome os gentios esperarão. Ou seja, na palavra você que ficou vai esperar a salvação. E também isso é referente antes do arrebatamento, né? Na palavra, você vai esperar a salvação, que é o arrebatamento. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Esse mudo cego aqui é você. O Eterno executou uma cura tão forte que você viu o arrebatamento e ainda escutou. Então, na mesma hora, você vai despertar para a salvação. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E a Rússia, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes:
Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então os demônios não estão divididos por aí. Você vê várias congregações com várias placas e vários entendimentos. Você vai no YouTube e vê vários canais falando várias coisas aí da palavra do Eterno. Mas eles não estão divididos, eles estão mais certos do que nunca, porque todos eles falam sempre a mesma coisa. E eles nunca vão falar algo que tenha a ver com a salvação. Então é isso que está falando. E até mesmo, né, se por acaso acontecer de você ver o arrebatamento, correr e assistir um desses caras aí, pelo amor de Deus, né? Tá achando que ele vai te conduzir para a salvação como? Ele ficou também no arrebatamento, ele vai te ajudar com o quê? E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? É o que ele está falando bem claro, né? Que Satanás não consegue expulsar Satanás. E é por isso que o demônio só sai de você morrendo. E não tem mais a palavra do Eterno aqui para expulsar por você. Então o único jeito de expulsar é matando. Porque o demônio ele precisa de um corpo para estar nesse mundo, né? E que corpo ele vai usar se não o seu? Só que o problema é que sua alma tá aí dentro, né? Então fica a sua alma e o demônio aí dentro morando. Aí quando o seu corpo morrer, a sua alma e o demônio sai do corpo, porque não tem como mais morar dentro. E como a sua alma tá sem corpo, os anjos vêm te buscar. E isso, né? Se você obedecer tudo, porque morrer sem salvação, os demônios que vêm te buscar. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsarão então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Então, basicamente, aqui está sendo dito, né, que as pessoas que assistiram o canal Espírito Santo Ministra, eles não estavam loucos, eles estavam certos. E eles mesmos foram arrebatados. E o juízo foi manifesto através deles. E através desses mesmos que foram arrebatados, eles deixaram esse canal aí para vocês, através do Espírito Santo. Tanto as orações de quem está gravando aqui, para vocês, como as orações de pessoas que foram feitas lá fora para vocês também que estão ouvindo. Talvez a sua mãe orou para você. A sua mãe foi arrebatada, ela orou para você e você veio parar nesse canal por causa da oração dela. Então seja grato. Talvez um amigo seu que foi arrebatado orou por você. Então se lembre do sacrifício que ele fez de obedecer a palavra e orar por você ao mesmo tempo. E através da oração dele conduziu você até aqui. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito do Eterno, logo é chegado a vós o reino do Eterno. Então ele está falando aqui que o espírito mal só pode ser expulso pelo Eterno, pela palavra do Eterno. Só que depois do arrebatamento não tem mais essa possibilidade. Então o único jeito de tirar o demônio é morrendo em nome da palavra. Que aí vai ser o Eterno também tirando seu espírito, só que da forma da morte. Então você vê aqui que o Eterno só pode expulsar o demônio através da palavra dele. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, e primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então o que isso quer dizer, né? Que o valente é o demônio que está dentro de você. E pelas suas palavras você armava o valente aí dentro, o demônio. E a palavra do Eterno não tinha poder na sua vida para tirar esse valente, porque você estava armando ele sempre. Você chegava e falava, ai, não tem como parar de pecar. Ai, pecar é normal. Ai, pecado isso e aquilo. E você ainda não só falava isso, como chegava e falava, eu não entendo nada das escrituras. Eu isso, eu aquilo. Então você estava plantando só coisa ruim dentro de você. Aí se você está plantando um monte de coisa ruim, estava esperando colher o quê de bom? Mas agora se você lesse a Bíblia e plantasse as palavras certas, o próprio Eterno vinha e expulsava o demônio da sua vida. E se ele estivesse expulso, você não estaria depois do arrebatamento. E agora você também precisa executar a mesma função. Você não vai falar suas palavras, eu estou condenado. Não. Você vai falar o que é certo, vai falar o que é justo, vai falar o que a palavra diz para falar. Você tem que lembrar que você já é uma pessoa salva. Por que você é uma pessoa salva? Porque se você não fosse, você não estaria nesse canal. Então já se considere uma pessoa salva. Mas é claro que você ainda não está, né? Você precisa cumprir a sua tarefa. E se você cumprir a sua tarefa, você já está salvo. E se você já está andando para cumprir essa tarefa, então é só questão de tempo para você aparecer lá em cima. Então cumpra a sua missão, cumpra a sua tarefa. Faça o que é justo, faça o que é correto. Faça pela sua primeira vez aquilo que você sempre quis ter feito, que era obedecer ao Eterno. Obedeça aquilo que você não conseguia, porque agora você consegue. Você teve aquele empurrão que você sempre queria. Você não pediu um sinal de Deus para saber se ele existia? Receba. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Você já está falando o quê? Quem não tem o mesmo entendimento do que eu, não está comigo. E se você não tem o mesmo entendimento do que eu, você vai se espalhar para outro entendimento. E qual era o entendimento de Yahushua? Era que ele não veio aqui para bater perna, não veio aqui para conversar com ninguém. Ele veio aqui para falar toda a palavra, depois
Ele veio sabendo que ele precisava ser torturado, morrer, ressuscitar e através dele executar uma salvação. E agora aqui você não veio só para ouvir uma palavrinha, você não veio aqui só para passar o tempo. Não, agora você está vindo com o entendimento de que eu preciso dar a vida. E como? Obedecendo tudo que a palavra manda. E se você não se juntar com o entendimento do eterno, você vai se espalhar para o entendimento dos demônios. E o entendimento do demônio é a condenação. Então, se você não se junta com o Espírito Santo, você vai se espalhar com ele. Se você não se junta com a palavra, você vai se espalhar da palavra. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Tá vendo? Até por você ter ficado no arrebatamento existe perdão. O único perdão que não tem é a blasfêmia. Mas isso não é o teu caso, né? Porque se você tivesse blasfemado, você não estava aqui, né? Então, seus pecados estão perdoados, desde que você obedeça. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então é por isso que os demônios não têm salvação, porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo, contra a salvação deles. Por isso que eles estão no lago de fogo. Já estão, né? Porque é questão de tempo eles já irem, eles já estão. Pode não estar vendo, mas eles já estão lá. Então, você que não tem nenhuma blasfêmia, só cometeu uns erros ali por causa dos demônios, é só você obedecer que a salvação chega aos teus ouvidos, chega ao teu coração, você é tomado por esse entendimento de dar a vida, e você faz aquilo que você deveria ter feito há muito tempo. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Estão vendo? Se você tem fruto bom, você é uma árvore boa. Mas se você tem fruto mau, você é uma árvore má. Árvores são as pessoas, árvore é você. Então, se antes você estava dando frutos ruins, agora você corta essa árvore para plantar uma nova de dar frutos bons. E que fruto bom é esse? Dar a vida. Esse é o seu melhor fruto que você pode oferecer. E o fruto ruim é aquela pessoa que nega o nome de Yahushua. O que ele vai receber de bom, né? Nada. Rasta de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo os maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, o que é esse coração? Coração é entendimento. Então, a abundância do que tem no seu entendimento é isso que você fala na sua boca. Pode pegar uma pessoa que assiste futebol direto. O melhor assunto dele é o futebol. Uma pessoa que mexe muito com política. O melhor assunto dele é a política, porque o entendimento dele está cheio de política. Um cirurgião cardíaco. O assunto dele é tudo voltado para o trabalho dele, porque esse é o entendimento dele. E esse entendimento todo não salva ninguém. Mas agora, se você lê as escrituras todos os dias, ouvir esse canal, você vai renovar o seu entendimento a ponto do seu entendimento ser: eu vou dar a minha vida. Esse vai ser o seu entendimento. E de sua boca nunca vai sair palavras ruins, porque tudo que você for falar vai ser de acordo com a sua salvação. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Ou seja, da tua mente, do teu tesouro, que é a tua mente, ou você tira palavras de maldição, ou você tira palavras de bênção. E pelas tuas palavras de maldição que fez você ficar no arrebatamento. Mas se você só tivesse falado palavras boas, que são as palavras do Eterno, você não teria ficado. Então, a partir de agora, só fale o que a palavra manda você dizer. A palavra está dizendo que você é condenado? Não. A palavra está dizendo que você não tem salvação? Não. A palavra está dizendo que você não vai conseguir? Não. Pelo contrário, ela está dizendo que você vai conseguir. Está dizendo que você é filho do Eterno. Está dizendo que você já é uma nova criatura. Está dizendo que você já superou essa dificuldade. Então diga o que a palavra te ensina a dizer. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então você percebe que a pessoa que ficou nesse arrebatamento, ela ficou por suas próprias palavras. Ela não teve condições de fazer uma coisa simples. Ela foi uma pessoa sem conhecimento algum. Ela foi uma pessoa extremamente baixa, porque a ideia era falar palavras positivas do que ela já tinha aprendido até mesmo nessas congregações. Mas ela tinha um entendimento dobre. Uma hora ela falava bênção, outra hora ela falava maldição. Uma hora ela confessava vitória, outra hora ela ia lá e confessava derrota. Então, se a pessoa ela falava mais coisas ruins do que boas, o que ela estava esperando colher? Uma benção? Não. E que coisas ruins eram essas?
Ela falava bênção só para dinheiro, para coisas materiais, mas para a salvação dela não falava absolutamente nada. Então, essa coisa que ela pedia nesse mundo foi o que recebeu, mas o que ela recebeu foi ela ficar, porque a oração toda dela era referente a: Senhor, me dá um carro, Senhor, me abençoa no trabalho, Senhor, sei lá, isso o quê. Então, todas as bênçãos que ela pedia era referente em querer ficar nesse mundo. E quando deu o arrebatamento, o Eterno só deu a ela o que ela queria. Você não estava me pedindo coisas materiais? Toma! Mas para você ficar com elas, tem que ficar nesse mundo. E os que eram espirituais falavam que: Senhor, me tira desse mundo, Senhor, me prepara para esse arrebatamento, Senhor, me ajuda a obedecer cada dia mais para ser arrebatado. Então você vê a diferença do que a pessoa estava pedindo ou do que a outra pessoa estava pedindo. Aí vai lá e pede um casamento bom. Por acaso um casamento vai te salvar? Não, né? Seja menos intelectual, né? Seja mais esperto. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. Então, aqui você vê os homens aí fora, né? Estão toda hora pedindo um sinal para o Eterno. E ele dá toda hora um sinal. Mas quando ele dá o sinal, alguém presta atenção? Não a presta, porque se tivesse entendido o sinal do Eterno, não teria ficado no arrebatamento. Então você vê que toda hora a culpa é sua. Se você não tivesse sido uma pessoa perdida na vida e fosse mais atenta aos sinais do que o Eterno estava falando, se fosse mais diligente à palavra do Eterno, se fosse mais sensível à vontade do Espírito Santo, qualquer sinal que o Eterno desse você entenderia. Até se caísse uma gota na tua cabeça, você ia entender que era um sinal. Mas até isso você não reparava. Pensa, o mundo é enorme, por que só uma gota cai na tua cabeça? Isso é uma coisa que você deveria estar raciocinando, né? Por que eu? Porque ele era o Eterno te avisando com uma gota, mas por que você não prestou atenção? Porque a tua mente estava focada em qualquer outra coisa. Mas ele lhes respondeu e disse: A geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse sinal foi para Yahusha mostrar lá para o povo que ele era verdadeiro. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Isso quer dizer o quê, né? Que o Eterno tinha falado para aquela terra lá dos ninivitas, quando ele mandou Jonas, que em 40 dias seria destruído. Eles se arrependeram e por isso não foi destruído e se permanece até hoje. Na geração de vocês, se vocês não se arrepender, o Eterno vai destruir sim, porque não vai ter mais terra depois disso, vai ser só lago de fogo na cor azul. E a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então está querendo dizer o quê, né? Que um monte de pessoa do mundo inteiro correu para a sua salvação, e você não fez absolutamente nada e ficou. E agora pessoas do mundo inteiro estão correndo para sua salvação depois do arrebatamento dando a vida, e você não está fazendo nada. Então essas pessoas vão tudo te condenar, porque a pessoa desde o começo do mundo até hoje fez alguma coisa pela salvação. E você que tinha tudo preparado na sua mão não fez nada. Então não seja essa pessoa, seja melhor. O Eterno não te criou para isso. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando o repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos estados desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Ou seja, ele está falando isso aqui do nosso tempo. A pessoa está cheia de demônio aí. E ela vive como se não fosse nada. Anda maquiada, faz coisa na cabeça, faz plástica no rosto, faz um monte de coisa inútil que não vai servir para nada e anda como se não fosse nada. Quando der o arrebatamento, vai vir demônios piores para essa pessoa. Não que esses demônios vão habitar dentro dela, mas que esses demônios vão torturar essa pessoa. Se você acha que o demônio gosta de você, tu é muito inocente, porque na verdade ele quer te matar. Ele só não te mata porque ele usa o teu corpo. Porque em outras palavras, ele usaria o teu próprio corpo para te torturar, para você ver como que o demônio não gosta de você. E as pessoas ainda ficam defendendo o pecado. Pecado é demônio. Se você defende pecado, você está defendendo o demônio dentro de você. Como você consegue ser tão louco nesse ponto de defender pecado?
Tem que ter mais juízo, né? Pede pro Senhor mais sabedoria. Como é que você vai defender alguém que quer te matar? Isso não faz sentido, né? Se nesse mundo que você vive, você não quer nem ficar perto de alguém estranho que tem uma faca, aí você quer logo defender o demônio que quer te torturar. Sério? Pelo amor do Eterno, né? Vamos mudar. Então, aqui você vê claramente o que o Eterno tá falando. Que o demônio ele vai sair dessa pessoa, mas vai sair para torturar ela com mais outros demônios piores do que ele. Então imagina aquela pessoa que tem um monte de pecado, né? Coitada. E falando ele ainda, a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então aqui você entende com uma clareza, não há necessidade de explicar, que só é irmão de Yahushua quem faz a vontade do Pai Celestial. Então as pessoas que foram arrebatadas, elas foram arrebatadas por quê? Porque faziam a vontade do Eterno. E você não foi arrebatado por quê? Porque não fez a vontade do Eterno. Mas agora que deu arrebatamento, você encontrou esse canal porque o Eterno te conduziu até aqui, você ouviu todo esse áudio, chegou até aqui, então o que o Eterno está te pedindo? Seja meu filho, me obedeça, faça alguma coisa, deixa de ser louco. Quantas vezes você vai ter que aprender que andar no pecado não está te trazendo nada? Quer esperar a próxima vez para ver o que vai acontecer contigo? Pode esperar, a próxima vez vai ser no Lago de Fogo. Seja discípulo de Yahushua.